Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores e minhas amoras, como estamos? A cada dia, graças a Deus, vamos ficando melhor. Basta confiar. A vitória tá chegando, gente. A vitória tá chegando. Então, vamos começar por uma convocação do nosso Bolsonaro, tá? Ele, na semana passada, no início da semana passada, ele fez uma convocação à nação patriota, principalmente aos cariocas e aos fluminenses, a comparecermos lá em Copacabana no próximo domingo, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, às 10 horas da manhã, tá? E ele prometia dar continuidade ao primeiro ato, que foi na Avenida Paulista, ou seja, no final das contas, a intenção é fazer uma coisa só, não uma repetição. Ele começou, tá, a mostrar ao mundo o que estava acontecendo aqui lá na Paulista, e ele quer dar essa continuidade, tá? Trazendo algumas coisas a mais. Infelizmente, pela perseguição que ele sofre, ele não pode trazer muita coisa, né? Mas na Paulista, a pessoa que mais trouxe foi o Silas Malafaia, tá? E pelo jeito, talvez quem dê essa continuidade mais aberta, mais explícita, seja o Silas. A gente não sabe, tá? Até domingo, a gente não sabe. Mas a promessa é a continuidade, ou seja, vir expondo mais coisas, né? Essa convocação foi feita no começo da semana passada e nós tivemos, durante a semana passada, esse agito que ninguém falava em outra coisa e ainda não pararam de falar, que é o embate ou o impasse do Elon Musk e Alexandre de Moraes, né? Que tem tudo a ver com o que aconteceu e continua acontecendo, não só com o Bolsonaro, mas com toda a nação patriota conservadora, né? Então, eu acredito que com essa entrada, né, do Elon Musk, desse embate do Elon Musk com Alexandre de Moraes, no domingo teremos algo além, algumas revelações a mais, porque a coisa está se expandindo pelo mundo inteiro, né? E no final da semana, ele fez, se eu não me engano, foi na quinta ou na sexta-feira, tá, ele fez um pronunciamento numa das visitas dele lá no Nordeste, e ele falou algumas coisas que são encaixes. Aparentemente estava meio aleatório o jeito do Bolsonaro ser, né? Que fala uma coisa e vem outra, e vem outra, e vem outra. Ele tem esse jeito mesmo de ir trazendo. Só que uma coisa me chamou a atenção, pode ser teoria da conspiração, pode ser loucura dessa idosa aqui, mas me chamou a atenção. Ele fez uma mistura, porque, de novo, ele não pode falar o que ele quer, ele não pode falar o que ele pensa, diretamente. Então, me deu a impressão que nessa sopa de letrinha, ele passou alguma coisa, tá? Quer dizer, ele passou várias coisas, a gente vai entender muito, a gente vai ver esse vídeo junto. Mas assim, quando ele fala de embaixada e fala da facada, parece que tem um entrelace em dois momentos diferentes de embaixada. Tô dando um spoiler, tá? Porque ele ficou inelegível por causa de uma reunião na embaixada. Mas a maneira como ele fala não parece aquela reunião. E sim esse último episódio das 2 noites que ele permaneceu na embaixada da Hungria. Me deu essa impressão, a maneira como veio uma sopa de letrinha, tá? E o que converge para uma das teorias do porquê ele teria passado a noite, as 2 noites, lá na embaixada, que ninguém nunca soube, ninguém nunca falou, mas parece que tem uma convergência dessa teoria de porquê com o que ele fala.
mas eu vou deixar vocês decidirem. Vocês vão assistir e depois, ó, aqui no comentário, tá? Vão me falar tudo que vocês pescaram nesse pronunciamento dele, né? Porque é um pronunciamento, não é um pronunciamento oficial, uma coisa oficial, porque ele não é mais o presidente. Mas me pareceu um pronunciamento também associado ao que ele tem a falar no domingo aqui em Copacabana, tá? E também, depois que ele falou, ele tinha combinado uma live com Elon Musk. Vocês estão vendo que tá tudo caminhando junto, tudo convergindo, tá? É uma convocação em Copacabana para dizer que dá continuidade. E aí ele fala algumas coisas e marca uma live com Elon Musk. Só que, infelizmente, foi justamente no momento dessa live que aconteceu aquele ataque do Irã contra Israel, então eles cancelaram. É sobre isso tudo que nós vamos ver. Eu pretendo ser bem rápida, porque agora, no começo, eu já falei quase tudo que eu pensava. Então, eu só vou deixar as coisas rolarem depois, né? E veio isso da história e não teve a live. Só que hoje, na segunda-feira, o que que vem? O Congresso americano querendo explicações sobre o caso Alexandre de Moraes. Ou seja, de alguma forma, no meu entender, eu não sei o que ocorreu na live, mas foi até bom que não houvesse acontecido essa live. Porque talvez com o que está aparecendo hoje sobre o Congresso americano, quando acontecer, porque não foi cancelada, foi adiada. Tá, ela vai acontecer em um outro momento, mas vai acontecer, tá? Quer dizer, foi bom pelas duas coisas, né? Essa não live. Primeiro, que temos mais assunto para trazer para a live. E segundo, que esse momento que aconteceu aquilo no Irã, em Israel, o ataque do Irã, se não fosse a história do passaporte, seria o momento que Bolsonaro estaria em Israel. Então, é tudo muito junto e misturado, né? Então, nós vamos ver. Vamos começar pela ordem que eu coloquei, né? O vídeo da convocação para agora, dia 21. Gente, vambora vocês aqui que é do Rio, hein? Vambora para lá, para Copacabana, tá? Não estamos mais no verão, então o Rio de Janeiro está sempre quentinho, sempre... Mas Copacabana é fresco, aquele ar praiano, vai dar tudo certo, tá bom? Então vamos ver essa convocação. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo no dia 25 de fevereiro. E estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático de Direito. E também falarmos sobre a maior fake news da história do Brasil, que está resumido hoje na Minuta de Golpe. Convido mais uma vez a todos vocês a comparecer, em especial cariocas e fluminenses. Vamos lá lutar pela nossa democracia, pela nossa liberdade. Até lá, se Deus quiser. Pois é, então. E aí, agora, tá? Nós vamos ver esse pronunciamento do Bolsonaro. Alguns vão ficar pelo caminho, quase que eu fiquei. Aconteceu um milagre, nos elegemos, não tinha, a não ser o Paulo Guedes e o Jean Heleno, não tinha mais ninguém para colocar na presidência. E algo que realmente, eu não sei o que explica essa eleição. Mas eu tenho algo sobre 2018, que como nós não vivemos uma democracia no momento, eu vou esperar um pouco mais para revelar. Porque o que eu falo, eu provo. É muito fácil você lançar algo no ar e posar como um vidente, um profeta, né?
A gente prova. E as coisas acontecem na vida da gente. Se a facada tivesse sido fatal, o Haddad seria presidente da República. Imagine como é que seria a Covid com o PT. E mais, a facada foi em setembro de 2018. A Marielle Franco foi assassinada em março de 2018. Eu teria sido enterrado, ainda com a culpa de ter planejado a morte da Marielle. Alguém tem dúvida disso? Não. Tanto é que o delegado da Polícia Federal, que eu não quero generalizar aqui, fez um inquérito, concluiu que foi um lobo solitário. Um desempregado que viajava de avião pelo Brasil, que tinha 3 telefones celulares, que inclusive foi atrás de um filho meu num clube de tiro em Santa Catarina, que quase pegou esse mesmo filho meu em imagens no dia 6 de setembro, e o delegado concluiu que era um lobo solitário. Parabéns a esse delegado. Ele foi premiado pelo governo Lula. Atualmente ele é diretor de inteligência da Polícia Federal. Alguns às vezes falam, por que você não fez isso, fez aquilo? Pessoal, assumir a presidência, muitas vezes uma prefeitura, você não tem um comando sobre tudo aquilo. Aquilo é um mundo. É um mundo. Você tem inimigo, não é nem isentão, inimigo do teu lado. Cara que tem outros interesses. A gente vai fazendo o que é possível. É a mesma coisa, se essa casa aqui estiver toda suja, você assume agora, eu dou um copo d'água e um lenço, limpe, tem 4 horas. É quase a mesma coisa da presidência. Fizemos o possível. Cortamos 20 mil cargos de comissão e ficamos com 30 mil, né? O pessoal fala, porra, 30 mil cargos de comissão? A prefeitura de Angra dos Reis tem 1.800. Eu não sei quanta prefeitura aqui tem. É só fazer uma regra de 3. A gente faz o possível. E onde erramos, né? Para não ser reeleito. Eu acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. A gente vai acompanhando. Parabéns ao nome que a Polícia Federal deu esse plano agora de golpe da minha parte, né? Tempo de verdade, concordo, tempo de verdade. Estamos marcando agora, já marcamos para o dia 21 de abril, o movimento em Copacabana, Rio de Janeiro. Tivemos o 25 de fevereiro em São Paulo. Eu peço que vocês, são 24 minutos, peguem o Malafaia falando cronologicamente o que aconteceu no Brasil. Vai ter a minha parte, entrou um pouco mais de política, né? E a gente vai dar prosseguimento a isso lá. Para mim, seria muito mais fácil eu estar do outro lado. Quando votaram a minha inelegibilidade, porque eu me reuni com embaixadores, não foi com traficante no Morro do Alemão, só teve uma questão de tranquilidade para mim. O risco de concluir o trabalho de Juiz de Fora diminuiu. Porque a gente sabe quando aquele outro lado quer, como eles agem. Vimos em 2022, a Venezuela, já que tem policiais militares aqui, é bom saber, né? Ela não pode fazer nada. Ministrando um curso de sniper para mais de 20 países. Então, ganhar a eleição, todo mundo sabe que é diferente de tomar o poder. E essa semana, alguém ocupou a tribuna do Senado, pelo amor de Deus. Um cara condenado a mais de 30 anos, que durante o período militar, que dizia que lutava por democracia, mas estava lá em Cuba, junto com seus colegas. Tá? A história, o pessoal deve saber em grande parte o que é isso daí. Mas qual o problema do Brasil? É um país rico. É a mesma coisa se alguém ganhar na Mega Sena aí, tem que tomar mais cuidado. É o Brasil, um país fantástico. Em meados de 22, com o meu ministro das Minas e Energia, nós acertamos algumas coisas para o Brasil. Tá? A exploração de urânio em Santa Quitéria, Ceará, e no sul da Bahia. Bem como lítio no Vale do Jequitinhonha. Isso tudo agregando valor, não é entregando in natura para terceiros.
E agora veio o Macron ao Brasil, que mesmo tendo aumentado o número de mortes de Yanomami, levando-se em conta 23, aumentado barbaramente o número de focos de calor ou de queimada na Amazônia, não se toca nesse assunto. E o atual mandatário, que eu jamais passaria a faixa por uma pessoa com essa vida pregressa, acaba de assinar um acordo entregando isso a um outro país. Esse outro país, a França, sem urânio, não funciona, não tem energia. E ele praticamente perdeu o fornecimento de urânio de um país da África. Aqui, por exemplo, eu não vim aqui dar lição em ninguém. Mas, por exemplo, alguém entregou a mina de nióbio aqui de Catalão. Temos 70% do nióbio de Araxá, que o governo do estado de Minas estava em dificuldade, queria se desfazer dela e nós buscamos uma maneira de ficar conosco. E temos também 6 lagos, o regime cubano, venezuelano. Se ele é bem de vida, toma champanhe na Torre Eiffel. Bem, a história pode ser explicada por um coronel-chefe da inteligência de Fidel Castro, que resolveu fugir. E resolveu fugir por quê? Porque, segundo o relato desse coronel, depois nos Estados Unidos, ele falou um episódio acontecido há aproximadamente 20 anos, 15, 20 anos, onde foi descoberta uma rota de drogas, cocaína, aqui do nosso país aqui da América do Sul, que passava por Cuba e ia para os Estados Unidos. E aquele escândalo, Fidel Castro tinha que culpar alguém. Ele participava daquilo, mas queria culpar alguém. E lá, então, esse general Uchoa, que era o chefe do exército cubano, que era amigo de Fidel Castro desde o tempo que ele era os jovens da Serra Maestra, que planejavam tomar o poder em Cuba. Fidel Castro resolveu então com a sua justiça, levá-lo a julgamento. E ele foi condenado à morte. E esse coronel então, quando viu o Jean Uchoa caminhando em direção ao paredão, urinando nas calças, ele teve ali um choque de realidade e resolveu fugir. Fidel Castro o pegou, ficou 3 anos preso. A alimentação no presídio cubano é basicamente bolinho de terra, mas 3 anos depois ele resolveu ir para Miami e fez o livro. E contou uma coisa que é muito importante para vocês. Porque mais importante do que ter informação é saber como utilizá-la. Então temos 4 hotéis em Cuba, que quem foi, porventura, conhecer Cuba, né? É bacana. E ficou num desses 4 hotéis, ele foi filmado. Daí o cara fala, qual o problema? Se você for filmado na intimidade com a sua companheira, tudo bem. Você vai ficar chateado, né? Mas agora, se você levou um companheiro, a coisa começa a mudar um pouco de figura, mas está meio normal, né? Está meio normal. Se você resolveu consumir drogas, que lá tem, vamos lá. Mas se você abusou de crianças de 8, 9, 10 anos de idade, isso muda de figura, isso é muito comum lá. Então o que a gente pode entender dessas pessoas que já foram a Cuba e hoje defendem o comunismo, né, com muita vontade, é porque são reféns do serviço secreto cubano. Parece que no Brasil acontece a mesma coisa. Quando a gente vê um chefe de Estado assinando qualquer coisa, não dando bola para nada, com toda certeza ele é refém de alguma coisa. Alguém acha que eu nunca fui convidado para fazer algo não compatível com a vida de quem é casado? Está profundamente equivocado. Se eu tivesse aceitado, seria refém. E por não ser refém, eu pude fazer a minha política. E fico em cima de calúnias. Matou a Marielle, sumiu com móveis, sumiu com joias,
vacina, leite condensado e por aí fora. De vez em quando, a baleia não acabou ainda, né? O inquérito foi despachado para arquivo, mas depende do Ministério Público. Só que, quando começou o processo da baleia, que foi a Marina Silva que deu início, aquela mulher fantástica das selvas, né? O MP mandou arquivar. Ela não gostou, ela recorreu, ficou na mão de outra pessoa, essa outra pessoa despachou favoravelmente. No momento, volta para o MP esse assunto aí. Eles querem, de toda maneira, não estão satisfeitos em tornar inelegível por reunir-se com embaixadores. Querem uma condenação. Tá? Querem esse fake news, o mal da história do Brasil, o golpista que pensou em usar a Constituição. Isso tudo a gente tem, né? Com provas do que aconteceu. Não tenho que dando recado para ninguém, longe disso. Tá? Mas nós estamos aí há 15 meses que o outro cara sem dedo só fala de mim. Eu sempre falo, né? Porra, o cara está recém-casado. Chega à noite em casa e fala para a esposa, né? Recém-casado, eu te amo. E não Bolsonaro. O cara brocha, pô. A gente leva a brincadeira a muitas coisas, mas é uma realidade. Sempre, como estava ontem em Uberlândia, começou a chegar gente. A gente vai perguntando, né? Está com a camisa da empresa, como é que está o volume de negócio da sua empresa? Os três foram unânimes, empresa diferente, tem caído bastante. É a mesma coisa se eu todo dia tirar um grão de feijão do prato de vocês. Quando você acordar, você não tem força para mais nada. Você vai ser meu escravo. É o que estão fazendo com a economia do Brasil. Perda de poder aquisitivo. Quando uma pessoa irracional fala barbaridade sobre o Holocausto e ataca o Estado de Israel, parece que propositalmente querendo romper as relações diplomáticas, não é a nossa Embraer que fica no chão. Toda aviônica nossa fica no chão. O agro vai sofrer com isso também, que muito insumo vem de Israel. É um festival de insanidade. E não sei o que leva essa pessoa a fazer isso. É uma política, no meu entender, de isolamento nosso. Todo mundo diz que os judeus têm dinheiro. Quem quer fazer negócio com o Brasil? Todo mundo perde. Tive agora há pouco numa cidade fantástica, Balneário Camboriú. Parece que eu já estive lá, mas não tinha andado nas ruas, né? Agora consegui andar um pouquinho. Mas é uma cidade fantástica. Onde lá tem gente de vários tipos de negócio do Brasil. É um pessoal que mexe com o recurso. Até digo a vocês, indo para o encerramento aqui, estou passando a hora para o outro evento ali. Desculpa aqui, Amori. Quando você vota uma reforma tributária, você tem que buscar o deputado federal que votou sim e falar, me explica aí o que tem de bom na reforma tributária. E esse assunto eu tratei com o governador Jorginho de Santa Catarina, mandei um recado também para o Cássio do Rio de Janeiro e também para o Tarcísio de São Paulo. Falta falar com o Ratinho. É eles que decidem, eu apenas falo. Vem agora a taxação de embarcações e aeronaves, que não tinha. Tem barco de 10 milhões, 20, 30 milhões. Quanto vai ser o IPVA desses barcos? E vão taxar uma embarcação que tu usa, em média, 40 dias por ano. Vai tocar um IPVA em cima disso? Que a Constituição abriu a brecha para isso daí. O aumento da carga tributária. A responsabilidade, já que estamos indo às eleições, é de todos nós. A escolher bem os candidatos, para que, principalmente vereadores, né, para que eles cheguem a câmaras mais altas e possam realmente proporcionar dia melhor para todos nós. Eu fui o único presidente da história do Brasil que diminuiu a carga tributária. Impostos federais de combustíveis, importação de jet ski, de veleiro,
de peças de tratores, de pneus de caminhões, diminuí 30% o IPI de 4 mil produtos, zerei os impostos federais de tudo que tem a ver com energia solar, ia arrecadando mais mês a mês. Agora faço exatamente o contrário. Mas tudo bem. O que eu peço a vocês? Assim como usei um versículo da Bíblia sobre a verdade, tem um outro muito importante que eu usei muito durante meu mandato e tem que fazer parte de cada um de nós, que diz: por falta de conhecimento meu povo pereceu. Nós temos que buscar maneira de resolver os problemas, conversar com quem está do seu lado, porque só dessa maneira nós podemos entender a engrenagem. Não podemos, quando pinta uma notícia qualquer sobre um político, seja quem for, já atirar em cima dele. Procura saber se aquilo está certo ou não. É igual agora que está lá no Congresso, né? Que está preso um deputado federal, que seria o segundo mandante ou mentor da morte lá da vereadora, que está preso. E a Câmara vai ter um difícil trabalho. Vai manter a prisão dele ou vai libertá-lo? Eu queria fazer um teste aqui, me permite. Quem votaria para prender o deputado, levanta o braço. Baixa o braço. Quem votaria para botar em liberdade o deputado, levanta o braço. A maioria, 90%, nem sim nem não. É o pior que existe, é o isentão. É o pior que existe. Então, é ter conhecimento. É ler a Constituição, artigo 53, parágrafo 2º. Entender o que está escrito ali. Porque, de acordo com a decisão que esses deputados tomarem, outros deputados podem ser presos por crime de opinião. O artigo 53 é bem claro. O deputado só pode ser preso em flagrante delito, de crime inafiançável. Alguém tem certeza absoluta que foi ele que matou? Ou certeza absoluta que não foi ele que matou? É um assunto difícil. O deputado vai se expor. E se ele votar sim ou não, o eleitor vai atirar no cara. Fala um montão de palavrão. Ninguém mais do que eu quero a verdade sobre o caso do Marielle. Afinal de contas, eu por 6 anos fui acusado pela esquerda, pela grande parte da mídia, de ter sido o mandante da morte de Marielle. Só porque o possível matador tinha uma casa no meu condomínio. E meu condomínio tem 150 casas. Então essas decisões difíceis que o Gaia vai ter que tomar, que vocês têm que entender se o voto dele está certo ou não. Se nós devemos seguir a Constituição ou não. Ou de acordo com a cara de quem estiver sentado no banco do réus, a gente vai tomar uma decisão. Então o conhecimento é importante. Então vocês podem, de acordo com... Eu não sei qual vai ser o voto do Gaia, não sei. Mas, de acordo com o voto dele, vocês falar um palavrão, né? Não quero mais saber desse cara. Agora, nós somos escravos da legislação. Para mim não vale. Porque advogado aqui, aquela pesca probatória. Para mim não vale. Quem está do meu lado, joga a rede e se investiga tudo. Para mim não vale também delação depois de uma prisão demorada. Lá na Lava Jato, foi considerado tortura. Alguns falavam pau de arara do século XXI. Para mim não vale. Tem um coronel preso, ou melhor, 2 coronéis presos. Tem vários ex-assessores meus com tornozeleira. E continua a ladainha de golpe. Que golpe é esse? O próprio comandante do Exército. Não tenho conversado, ex-comandante do Exército, não tenho conversado com ele, mas ele disse, foi lá conversar com o presidente, o assunto era a hipótese de usar o estado de sítio. É crime. Vamos supor que seja verdade isso, vamos supor, é crime isso aí? A possibilidade do estado de sítio? Estado de defesa foi usado no Brasil em algum momento? Alguém se lembra aí? Se alguém acha que foi usado ou tentou ser usado, levanta o braço. Eu comecei a usá-lo em 2019. Convoquei os conselhos, porque eu tinha que fazer o leão de Tucuruí, para que o estado de Roraima não tivesse blackout. É estado de defesa. Por que não? Seja lá o que for.
Então, se a gente não tem conhecimento, a gente nunca vai ter bons políticos. Porque a reação vem de imediato. É o que você quer ou você não quer? É como aqui, respeitosamente, aquele não levantou a mão. 90% não levantou a mão. Não tem conhecimento. É a pior situação que tem. Até na Bíblia está escrito, né? Seja quente ou seja frio. Não seja morno. Ou nós nos capacitamos, ou vamos viver cada vez mais como escravos do sistema que está aí. E qual o futuro? Não nosso mais, né? Que eu já estou mais para lá do que para cá, batendo 70 anos de idade, mas eu tenho uma filha de 13 anos. Qual é o nosso futuro? Vamos continuar padecendo em cima de uma terra rica como essa? Não é o agro apenas, não. Roraima tem uma tabela periódica embaixo dela. Tem um potencial hídrico incalculável no Vale do Rio Cotingo, que dá para gerar energia hídrica para todo o Nordeste. Completamos, meados de 22, as eólicas offshore, aqueles cataventos em alto mar, para gerar energia equivalente a 50 Itaipus. Esse conhecimento que falta para nós. Eu tenho desafiado a TV Globo, me dá 2 horas ao vivo, vão ter a maior audiência do Brasil, não vai ter palavrão, não vai ter coice, e vamos discutir esses assuntos. Eu quero abrir mais coisa ainda, dentro do que eles acham, né? Que nós temos liberdade de opinião, não temos há algum tempo. E quem vai ser candidato a vereador e prefeito, dá uma olhada nas últimas resoluções do TSE. Se você acusar o teu oponente, olha, o partido dele defende a liberação da maconha, pode ser verdadeiro isso, mas pode ter certeza, ele vai ganhar uma multa, uma desmonetização, quem sabe até uma prisão, porque a comissão da verdade que vai decidir se aquilo é fake news ou não, é da esquerda, como está nas resoluções. O que fazer? Volto um pouquinho para trás. Seria melhor estar do outro lado, né? Não fui naqueles 4 hotéis de Cuba, mas ficar junto com eles. A verdade dói. E nós sabemos muitas vezes, quando fala para um colega do lado uma verdade, como aquilo magoa o colega. Ele parece que ele quer ouvir mentira. E em grande parte, são nós brasileiros. Ou nós enfrentamos, ou vamos continuar sendo o que nós somos hoje em dia. Uma classe desesperada, com medo. Deputado federal, Gaia, se estiver errado, você me corrige. Com medo de assinar a proposta de emenda à Constituição de voto impresso. Com medo. Se o deputado federal, que diz ter imunidade, pelo artigo 53 da Constituição, está com medo, imagina o resto da população. Agora, não podemos ficar esperando um salvador da pátria. Quem salva a pátria é o nosso Jesus, hein? Para quem acredita. Nós é que temos que se informar, adquirir conhecimento, né? Fazer, desculpa aqui, eu não sou exemplo para ninguém não. O que aconteceu comigo em 2014, está no vídeo aí, pô. Loucura. Dá para fazer. Ao longo de 4 anos, demos algum exemplo, né? Voltamos aí a acreditar no Brasil. Tem gente de verde e amarelo aqui dentro que só usava em época de Copa do Mundo, né? Voltar a cantar o nacional, conhecer nossas riquezas, conhecer os poderes como funcionam. A olhar para o teu filho, pô, o que meu filho está fazendo na escola? Está aprendendo matemática ou ideologia de gênero? Todos nós somos responsáveis pelo futuro da nossa pátria. Todos nós. Eu só estou enrolando um pouquinho aqui, desculpa aí, Maurício. Está passando o tempo, né? Vamos para outro evento aqui, que é tão importante quanto esse. Prestar atenção em tudo. Vão fazer o dever de casa aqui para mim, comentando tudo que vocês pescaram. Se eu tô louca no que eu falei da embaixada, mas tem muito mais pescaria, eu avisei. É uma sopa de letrinha. Tá bom? Então. E aí tá aí a propaganda, né? A chamada da live que não aconteceu, tá? Tem a chamadinha.
E tem, né, o Bolsonaro se manifestando do porquê não houve a live. Para vir para os Chamas agora, discutindo a questão de liberdade nossa. Hoje, às 21h30, eu vou conversar com o Elon Musk. Tem uma passagem bíblica que diz, se algum pastor aqui me corrija, por favor, algum padre, algum conhecedor da Bíblia, que você, eu, vocês, enquanto mortais, enquanto passageiros nessa vida, tem que buscar fazer tudo o que estiver a seu alcance. Quando não der mais, entregue na mão de Deus. Aqui me chamam de mito, não sei porquê, mas você realmente é o mito da nossa liberdade. E a liberdade é o V0, é o início para qualquer coisa. Sem ela, não somos ninguém. Somos apenas um vegetal. Musk, muito obrigado por esse momento. É um momento de satisfação muito grande para todos os brasileiros. Não é apenas para o governo e alguns empresários que estão aqui. Para todos nós. Nós queremos, de mãos dadas contigo, colaborar para que o mundo seja melhor para todos. Muito obrigado. Bom, por último, essa história toda do Congresso, né? Eu esqueci de comentar com vocês, eu vou comentar agora, que essa confusão do Elon Musk com Alexandre de Moraes está numa proporção tão grande, gente, que os jornais lá de fora já estão publicando, tá? Independente de hoje. Saiu no Wall Street Journal que o Supremo, olha o que eles, o Wall Street Journal publicou. O Supremo anulou a condenação de Lula, que tinha sido mantida por 2 tribunais de recurso, libertou-o da prisão. Tá vendo? Dá uma olhada. Viram? O Tribunal Eleitoral instruiu cada vez mais as plataformas a bloquearem publicações e ordenou que o YouTube desmonetizasse 4 canais brasileiros. Quer dizer, e eles iam lá para fora toda hora, né? Nós estabelecemos, recobramos a democracia da toga. É a dita toga, que eles estabeleceram aqui no país, isso está vindo à tona, tá? É só para vocês entenderem que a coisa tá por aí. A gente não sabe quem vai ser o próximo Sérgio Tavares da vez aqui em Copacabana, com certeza ele vem, né? Mas olha, com essa confusão toda com Elon Musk, vai vir muito mais. Muito mais jornalistas lá de fora estarão aqui, ó, de olho, tá? E por fim, essa história do Congresso. O embate entre Alexandre de Moraes e Elon Musk ganha mais um capítulo nesta segunda-feira, 15 de abril.
A defesa da rede social X no Brasil enviou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, neste final de semana, um ofício com o pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos para ter acesso aos e-mails com ordens judiciais emitidas por ele direcionadas à X Corp, responsável pela gestão da plataforma. Por ironia do destino, agora é Alexandre de Moraes que tem 48 horas para explicar os absurdos que ele vem cometendo no Brasil. Né? Também está repercutindo muito, está saindo nos jornais lá de fora também, tá? Tá engraçado, gente, tá engraçado, tá todo mundo caindo aqui, né? Ficando de olho. E a gente vai entender o que é essa história do Congresso através do Gustavo Gaia. Vamos dar uma olhadinha no vídeo dele. Pela primeira vez desde 2019, nós estamos testemunhando uma situação na qual aqueles que lutam contra a nossa democracia, aqueles que contribuem para a corrosão do Estado Democrático de Direito, já não têm mais o domínio da manipulação da opinião pública. Todos estão acompanhando os recentes eventos relacionados à entrada do Elon Musk na nossa luta pela liberdade de expressão aqui no Brasil. A situação estourou a bolha, o mundo inteiro agora está sabendo do que está acontecendo no nosso país. E a imprensa internacional já viu que não tem como mais passar pano. Até mesmo a imprensa nacional percebeu que está na hora de pular fora desse barco, que essa bomba vai explodir e quem estiver perto vai acabar se danificando. Pois bem, a coisa piorou ainda mais com um novo relato que foi publicado no Twitter, né, no X do Elon Musk, onde ele fala que ele recebeu um ofício da Câmara dos Deputados americanos, exatamente, da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, um ofício que é esse que eu vou apresentar para você agora. Dá uma olhada. Congress of the United States House of Representatives, Câmara dos Representantes, da Casa dos Representantes dos Estados Unidos, Comitê dos Assuntos Judiciários, Committee on the Judiciary. Nesse ofício que foi enviado ao X, né, a empresa do Elon Musk, se mostra que é uma preocupação dos deputados americanos, especialmente desse comitê, em relação às últimas notícias da cooptação, coação, intimidação por parte do judiciário brasileiro contra os funcionários do Twitter e da forma como o Twitter foi usado de forma ilegal para interferir no debate público brasileiro. Então, só para ler um trecho para vocês entenderem, ó. Recentes reportagens dos declarações públicas no Assuntos Governamentais Globais do X, do time, né, do Assuntos Governamentais Globais do X, tem indicado que o X está sendo forçado por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil. Or else face serious consequences, ou se não, enfrentar sérias consequências, como em altas multas, prisões de empregados, o que faria até mesmo o fechamento total do X no Brasil. O governo brasileiro tem lançado repetidamente uma investigação, contra o Elon Musk por supostamente obstruir a justiça e outras acusações, porque o Sr. Musk se referiu a aceitar as decisões ilegais de censura, de demandas de censura. Para este fim, aí vem uma subpoena, que é uma intimação para que os relatos, as decisões sejam publicadas. E aqui, o documento em questão fala o seguinte, ó. Isso aqui foi enviado para o X pelo Congresso americano e o Elon Musk está enviando para o Congresso brasileiro, né? Para o STF, na verdade. Na data de hoje, 13 de abril, meu aniversário, o X recebeu comunicação anexa, ofício do Comitê de Assuntos Judiciários da Casa dos Deputados. E quais são os pedidos? Vamos lá. Que todas as ordens recebidas pela corporação, pela empresa X, emitidas pelo Alexandre de Moraes, referentes aos relacionados à moderação, exclusão, suspensão, restrição ou redução de circulação de conteúdo, a remoção de bloqueio de contas, o desenvolvimento, execução ou aplicação de políticas de moderação de conteúdo da X Corp, ou seja, está pedindo todas as ordens emitidas pelo Alexandre de Moraes e todas as ordens recebidas emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos agora vendo uma escalada jamais imaginada.
Antes era apenas o Elon Musk, um cidadão bilionário, cidadão comum, dono de uma plataforma. Agora nós já estamos vendo a Comissão de Assuntos Judiciários da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos entrando na briga para defender a liberdade de expressão. Eles falam, no ofício, que estão percebendo um avanço contra a liberdade de expressão em vários países do mundo, e o Brasil é hoje um dos casos mais sérios, e exigem que o Judiciário brasileiro, a Suprema Corte brasileira, entregue essas informações para a Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Afinal de contas, o Alexandre de Moraes foi para cima de uma empresa americana, que tem sede no Brasil, mas uma empresa americana, colocando o dono dessa empresa em um inquérito ilegal, aberto de ofício e sendo usado há mais de 6 anos, há 5 anos, para intimidar e coagir pessoas comuns. Bom, eu não sei se o Alexandre de Moraes pensava que o mundo inteiro era um quintal dele, que a imprensa mundial ia comprar essa narrativa dele, assim como a imprensa militante brasileira comprou, mas com certeza ele deu um passo muito mais largo do que suas pernas são capazes de suportar, e agora nós estamos vendo uma nova situação. Tá? Uma instituição séria, que é a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, entrando na briga de forma oficial, exigindo, através de uma intimação, que seja enviado a eles todas as decisões do Alexandre de Moraes, que estão em posse hoje, obviamente, do Elon Musk, que é o dono do X, que vai enviar para a Câmara dos Deputados. E aí, meu amigo, só Deus sabe o que vai acontecer de agora em diante. O que nós estamos entendendo é, pela primeira vez, esse pessoal que há tanto tempo vem destruindo e corroendo a democracia brasileira, as nossas liberdades fundamentais, liberdade de expressão, perseguindo pessoas comuns, usando a máquina estatal para criar um estado policialesco, pela primeira vez eles entraram numa briga que eles não conseguem ganhar. E basta uma briga que eles não consigam ganhar para a gente resgatar o nosso país. A situação é essa. Congresso americano entrando contra o Alexandre de Moraes. Que vergonha! Uma pessoa que viaja pelo mundo dizendo que está defendendo a democracia, e tudo que ele faz é para defender a democracia, agora é visto pelo mundo como o maior perigo para a liberdade de expressão e a democracia brasileira. Nós não estamos mais falando sozinhos. Não é mais um caso de bolsonaristas gritando aos 4 ventos. Não. Agora é o Congresso americano, a imprensa internacional entendendo o que está acontecendo. O último que sair, apague a luz. Então é isso. Como eu disse, já mostrei tudo, já falei tudo, não vou falar demais, já falei, tá bom? Fala pra mim aí o que vocês acharam, tá? E essa história, gente, do ataque do Irã contra Israel, eu vou trazer no próximo vídeo algumas coisas, alguns entendimentos, alguns esclarecimentos, tá? Nós não sabemos ainda como vai ficar, ainda está no impasse, porque a gente não pode chamar isso de começou a guerra. Uma guerra não é assim. Ataques são assim, mas se a gente olhar Rússia e Ucrânia, a coisa veio, e ainda está uma guerra fechada entre eles, né? O próprio Hamas, quando começou também, a gente achou que a coisa ia expandir rápido. Então, é um passo a passo. Não é, já começou a guerra. Tá? Porque, inclusive, eu estava chegando na casa de um primo meu no sábado à noite. Quando ele abriu a porta, ele falou, começou a guerra. Não, é um novo degrau. É o que eu falei, é passo a passo, é um novo degrau. Mas ainda não. Não como nós entendemos a guerra. Assim como nós entendemos a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Tudo começou com passo a passo pré-guerra. Estamos nesse momento, por enquanto, tá? E eu vou trazer mais detalhes no próximo vídeo. Então, meus amores, por enquanto é isso. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.